Oi, amados. Esta é a lição 153, tá? Olha o que diz essa lição, gente. A minha segurança está em ser sem defesas. Vamos ver até onde o nosso ego vai querer aceitar essa ideia hoje, né? Tu, que te sentes ameaçado por esse mundo em mutação, pelas viradas do destino e suas amargas brincadeiras, seus breves relacionamentos e todas as dádivas que ele apenas te empresta para tomar de volta. Presta bem atenção nessa lição. O mundo não oferece segurança. Ele tem as suas raízes no ataque e todas as suas dádivas de segurança aparente são decepções ilusórias. Ele ataca para em seguida atacar novamente. Nenhuma paz é possível para a mente onde o perigo ameaça dessa forma. O mundo faz surgir apenas defensividade, pois a ameaça traz a raiva. A raiva faz com que o ataque pareça razoável, honestamente provocado e justo em nome da autodefesa. Entretanto, a defensividade é uma ameaça dupla, pois ela testemunha a fraqueza e estabelece um sistema de defesa que não pode funcionar. Agora são os fracos ainda mais debilitados, pois há traição do lado de fora e traição ainda maior do lado de dentro. A mente está agora confusa e não sabe para onde se voltar para achar um modo de escapar das suas fantasias. Então a gente vê o mundo, né, nos trazendo todos esses problemas, todas essas dores, e aí a gente quer se defender atacando, né? Então ele vai mostrar aqui que essa defesa, ela vai piorar a nossa situação, tá? Que a gente precisa conhecer a verdade aqui para que, sem nos defender, possamos nos livrar das mudanças bruscas e ataques do mundo. É como se ela estivesse apertada dentro de um círculo, no qual houvesse outro círculo que a mantivesse presa e ainda outro dentro desse, até que não seja mais possível escapar, nem ter esperanças de fazê-lo. Ataque, defesa, defesa, ataque, vem a ser os círculos das horas e dos dias que amarram a mente com tiras pesadas de aço revestidas de ferro, que vão e voltam apenas para começar outra vez. Parece não haver nenhuma quebra, nem fim na garra cada vez mais apertada daquilo que aprisiona a mente. Então, no que a gente se defende, ataca, se defende, ataca, a gente vai se aprisionando num círculo que vai se repetindo e não acaba nunca, tá? As defesas são o preço mais alto que o ego quer extorquir. Nelas reside a loucura, sob uma forma tão miserável que a esperança da sanidade parece ser apenas um sonho vão, além do possível. O senso de ameaça que o mundo encoraja é tão mais profundo e tão além do que podes conceber em termos de loucura e intensidade, que não tens ideia de toda a devastação que isso tem forjado. Tu és seu escravo. Não sabes o que fazes por medo disso. Tu que sentes as suas garras de ferro sobre o teu coração, não compreendes o quanto te fizeram sacrificar. Não reconheces o que já fizeste para sabotar a santa paz de Deus pela tua defensividade. Pois contemplas o Filho de Deus apenas como uma vítima a ser atacada por fantasias,
sonhos e ilusões que ele mesmo fez. Apesar de ser indefeso na presença de tudo isso, necessita apenas de defesas por meio de mais fantasias e sonhos, nos quais ilusões da sua própria segurança o confortam. A gente vai criando mais sonhos à medida que a gente vai com a mão e vai tentar resolver, vai atacar, vai se defender. Joel fala sobre isso, né? Que é pra gente, diante dessas situações, a gente simplesmente se aquietar e pedir a Deus que mostre aquilo ali na luz, né? Que o Espírito nos revele, tá? Ser sem defesa é força, testemunha o reconhecimento de Cristo em ti. Talvez te lembres de que o livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza vista a parte dele. Aquele que é sem defesas não pode ser atacado, porque reconhece uma força tão grande que o ataque é loucura ou um jogo tolo que uma criança cansada poderia jogar quando fica sonolenta demais para lembrar-se do que quer. Então, amados, a gente se vê numa situação assim, onde há uma ameaça, né? Uma ameaça. E a gente tem a ideia de que a gente mesmo vai se defender, né? Mas Joel estava explicando numa palestra outro dia que quando a gente abre mão da nossa própria defesa, não é que a gente vai ficar sem defesa, né? E aqui ele está dizendo, o Cristo vai ser a nossa força, vai ser aquele que vai nos revelar a verdade e quebrar esse círculo de ilusões que nós estamos criando, tá? Então ele diz, me perdi. Defensividade é fraqueza. Proclama que negaste o Cristo e passaste a ter medo da raiva do seu pai. Como se o Deus que está no outro, né, que está te ameaçando, você passou a ter medo da raiva de Deus, como se isso pudesse existir, tá? O que pode salvar-te agora da tua delusão de um Deus irado, cuja imagem amedrontadora acreditas ver agindo em todos os males do mundo? O que mais senão ilusões poderiam defender-te agora, quando o que estás combatendo são apenas ilusões? Quando a gente se coloca centrado mesmo, tá? No Cristo em nós e dispostos a ver o Cristo no outro somente, tá? Então a gente não precisa se defender, não precisa atacar também, tá? É só quando a gente tá no ego que a gente tem medo e esse medo faz com que a gente ataque. Hoje não brincaremos com tais jogos infantis, pois o nosso propósito verdadeiro é o de salvar o mundo e não queremos trocar por tolices a infinita alegria que a nossa função nos oferece. Não queremos deixar a nossa felicidade escapar porque um fragmento de um sonho insensato atravessou por acaso as nossas mentes e tomamos por engano as figuras do sonho pelo Filho de Deus e o seu instante fugaz pela eternidade. É como Joel explica também, tá, amados? A gente buscar, e eu sei que isso para mim mesma tem sido muito difícil, tá? Tenho tido várias batalhas aqui, onde eu me sinto de alguma forma atacada, tá? E nesse momento a gente deixar de ver um ser irado em nossa frente, por exemplo, e a gente buscar dentro de nós, né, ver que aqui nesse irmão que está aí na nossa frente está somente o Cristo, que a verdade dele é Deus. E aí a gente precisa se manter, eu acho que essa é a parte mais difícil,
é a gente se manter aí para que esse ciclo se quebre, né? Então, ele fala aqui: tomamos por engano as figuras do sonho pelo Filho de Deus. Ali está o Filho de Deus, mas a gente toma por engano as figuras do sonho, aquilo que está acontecendo em seu instante fugaz. A gente troca isso pela eternidade, tá? É um momento de um sonho que está ali acontecendo na nossa frente e a gente confunde esse ser, né? Ao invés de ver o Filho de Deus, a gente confunde ele com algo diferente disso, entendeu? Hoje olhamos para o que vem depois dos sonhos e reconhecemos que não precisamos de defesa porque fomos criados inatacáveis, sem qualquer pensamento, desejo ou sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Então a gente está sempre atacando, o medo vem porque a gente quer alguma coisa. Então a gente tem medo ou de perder aquela coisa, seja lá o amor de alguém, o respeito de alguém, que a pessoa haja de forma, dentro dos nossos padrões, uma forma razoável. E quando a gente se vê ameaçado de perder aquilo ali, a gente ataca. E o outro do mesmo jeito, né? Ou a gente se defende do ataque do outro, tá? Agora não podemos ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás. E sendo sem defesas, estamos seguros, agora serenamente certos da nossa segurança e da salvação, certos de que cumpriremos o propósito que escolhemos à medida que o nosso ministério estende a sua bênção santa através do mundo. Fica quieto por um momento e em silêncio. Pensa no que é santo, no quanto é santo o teu propósito, como descansas em segurança, intocável no interior da luz do teu propósito. Os ministros de Deus escolheram que a verdade esteja com eles. Quem é mais santo do que eles? Quem poderia estar mais certo de que a sua felicidade está inteiramente garantida? E quem poderia estar mais fortemente protegido de que defesas poderiam necessitar aqueles que estão entre os escolhidos de Deus pela sua eleição e também pela sua própria, pela eleição de Deus e pela sua própria. A função dos ministros de Deus é ajudar os seus irmãos a escolherem como eles o fizeram. Deus elegeu a todos, mas poucos vieram a reconhecer que a vontade de Deus é apenas a sua própria. Então, nós estamos aqui com um propósito, né? E o nosso propósito é ajudar esse nosso irmão que está aí nos atacando, né? E vendo a realidade sobre ele e convidando-o a ver a vontade de Deus como a sua própria, tá? Então, ele aqui está assumindo que nós já aceitamos isso, que nós vamos ver que a nossa vontade e a de Deus é uma só. E que a nossa vontade não é atacar o nosso irmão, nem nos defender dele, mas estar em quietude, trazendo a consciência de Deus para ele, tá? E enquanto falhas em ensinar o que tens aprendido, a salvação espera, e a escuridão mantém o mundo numa prisão miserável. Tampouco aprenderás que a luz veio a ti e que de fato escapaste. Então, a gente ainda está nessa batalha, né, gente? A gente não venceu ainda. Então, a gente, enquanto a gente não se dá realmente para isso, vai haver ainda escuridão. A gente precisa se entregar completamente à nossa missão. Pois não verás a luz até oferecê-la a todos os teus irmãos. À medida que eles a tomam das tuas mãos, tu a reconhecerás como tua.
tá? Você oferece a oração ao invés de se defender. Quando ele diz se defender, muitas vezes é se defender atacando, né? Se defender fazendo alguma coisa para que aquilo não aconteça porque você está com medo, tá? Então, ao invés disso, ele nos sugere que fiquemos em silêncio, que a gente possa oferecer a realidade sobre ele, tá? Oferecer na nossa oração, estendendo o Cristo que está em nós para o próximo. Pode-se pensar na salvação como um jogo com o qual crianças felizes brincam. Ela foi planejada por aquele que ama as suas crianças e quer substituir os seus brinquedos amedrontadores por jogos felizes que lhes ensinam que o jogo do medo se foi. O seu jogo institui com felicidade. O seu jogo instrui com felicidade, porque não há perdedor. Todos os que jogam não podem deixar de ganhar, e na vitória de cada um está assegurado o ganho de todos. O jogo do medo é posto de lado com contentamento quando as crianças chegam a ver os benefícios que a salvação traz. Tu, que brincaste de estar perdido para a esperança, abandonado por teu pai, deixado só no terror de um mundo amedrontador enlouquecido pelo pecado e pela culpa, ser feliz agora. Aquele jogo acabou. Agora veio um tempo de quietude em que deixamos os brinquedos da culpa e trancamos para sempre os nossos estranhos e infantis pensamentos de pecado fora das nossas mentes santas e puras das crianças do céu e do Filho de Deus. Fazemos uma pausa apenas por mais um momento para jogarmos o nosso jogo final e feliz sobre essa terra. E então iremos ocupar o nosso lugar de direito, onde habita a verdade e os jogos são sem significado. E assim termina a história. Deixa que esse dia antecipe para o mundo a chegada do último capítulo, para que todos possam aprender que o conto que leem sobre um destino aterrorizante, a derrota das suas esperanças, a sua lamentável defesa contra uma vingança da qual não podem escapar, não passa da sua própria fantasia delusória. Eu vejo muito isso assim, amadas. A gente tem uma situação que se repete, né? Essa pessoa, ela faz sempre aquela mesma coisa. E aí você começa a se desviar, a se defender, se desviar, buscar outras formas com medo que aquilo aconteça. Ou você ataca. Nisso você está dando veracidade, né, àquilo. Então a gente deve